Olá vocês, sejam muito bem-vindos na nossa aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e hoje vamos falar sobre China e Índia, indicadores e fluxos econômicos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês gastam mais do que recebem? Ou fazem o contrário? Vocês poupam dinheiro? Você sabia que os países também podem fazer isso? Gastar mais do que recebem ou ao contrário? E isso vai influenciar a vida de muitas pessoas nesses países. Hoje nós vamos falar sobre a China e a Índia, dois países muito importantes nos fluxos econômicos. Observe aqui na tela comigo o nosso primeiro slide. Nós temos aí a localização geográfica da China e da Índia. Em verde, nós temos a China. E amarelo, nós temos Índia. Podemos observar que são países enormes, né? Grandes extensões territoriais. Os fluxos econômicos é o movimento de mercadorias pelo espaço geográfico. As mercadorias podem ser produtos, bens, serviços, etc. Os fluxos eles ocorrem através da importação e da exportação. A importação ocorre quando um país compra algum produto de um outro país. Então, esse produto ele é trazido, ele é importado. Muitos países eles têm muitos recursos naturais localizados em seu território. Mas nenhum país no mundo é autossuficiente. Então, todos os países precisam de produtos, mercadorias que são produzidos em outros países. No caso da exportação, esse movimento é inverso. É a venda de produtos de um país para outro país. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro. E um dos maiores compradores é a China. Muitas empresas decidem expandir seus negócios e vender para fora, para o exterior, seus produtos, como uma forma de não só depender do mercado interno. Essa diferença entre importação e exportação é o que vai dizer se a balança comercial, que é justamente essa diferença, ela vai ser positiva ou negativa. Se o país compra, ele importa mais do que exporta, ele está gastando mais. Lembra do início da aula? Então, isso quer dizer que a balança comercial vai ser negativa. Agora, se o país ele está vendendo, ele está exportando mais do que ele está comprando e importando, então, essa balança comercial vai ser positiva. Como é o caso da China, por exemplo. A China é o terceiro país, né, no ranking em exportações. E é o primeiro em importações. É um dos países que mais compra no mundo. E esse crescimento econômico da China alavancou muitos países, inclusive o Brasil, no qual o minério de ferro, principalmente, entre outros produtos, levou um grande crescimento econômico chinês para a produção do espaço geográfico, das cidades, de toda a infraestrutura que a China precisou nesse crescimento econômico, e o Brasil se beneficiou também nesse processo com grande quantidade de minério vendido para a China. A China, a partir de 1970, teve um crescimento econômico explosivo. Atualmente, a China ela é a segunda maior economia do mundo, somente atrás dos Estados Unidos, e continua crescendo a níveis gritantes. A China, atualmente, ela é governada desde 2013 pelo presidente Xi Jinping. Ele faz parte do único partido que existe na China, que é o Partido Socialista Chinês. A China é uma república socialista unipartidária. Então, a partir desse momento em que houve a abertura do mercado da China,
Então, a China deixou de ser considerada, apesar de manter no nome ainda o socialismo, implantou mecanismos capitalistas que ocasionou todo esse crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico, ele saiu caro, ele teve um custo social e ambiental. O crescimento se deu justamente com a isenção fiscal. O que é isenção fiscal? É quando um país oferece impostos ou ausência de impostos para que empresas estrangeiras possam lá se instalar. Uma mão de obra muito barata, um investimento inicial dessas empresas muito baixo e também um marco regulador muito frouxo com relação à questão ambiental e também com relação à questão da mão de obra, da segurança no trabalho, entre outros aspectos. Isso fez com que muitas empresas com pouca ética se deslocassem para a China e a China se tornasse, segundo a Organização Mundial do Comércio, o país com melhores condições de atratividade para receber investimentos estrangeiros. Agora nós vamos observar aqui no nosso próximo slide a balança comercial da China, os principais produtos que ela exporta e quais são os principais parceiros econômicos. Então, aí na cor lilás, nós podemos observar, na primeira coluna, as exportações. As exportações chinesas, por exemplo, para os Estados Unidos, a China tem exportado equipamentos de transmissão, unidade de disco digital para o Japão, peças e máquinas de escritório para a Alemanha, telefones para a Coreia do Sul. E tem importado circuitos integrados da Coreia do Sul, o petróleo cru, crude petroleum, e para o Japão, minério de ferro comprado dos Estados Unidos e carros vindos da Alemanha. Além disso, a China se destaca na produção no setor primário da economia de inúmeros itens alimentícios, como, por exemplo, o arroz, como, por exemplo, o trigo, o milho. Na mineração, se destaca na produção do minério de ferro, na produção do petróleo e na produção da bauxita, por exemplo. E na indústria, nós temos, como já foi dito, a produção tecnológica. Porém, uma condição muito grave que passou a tomar conta da situação chinesa agora é o tema da questão ambiental. A China é um dos principais poluidores do planeta. Atualmente, é o país que mais emite o monóxido e o dióxido de carbono, que são gases de efeito estufa, na atmosfera. E isso pode ocasionar, não só pode, como vem ocasionando, o aquecimento global, como já é muito conhecido, muito difundido para todos aí. Outro país muito importante é a Índia. Também é o segundo maior país em população no mundo, com uma grande extensão territorial. Ela tem uma grande contradição, que é o quê? Apesar de ter um grande crescimento econômico, ser considerado um país com uma grande economia, apresenta indicadores sociais bem abaixo do esperado, se fosse comparar com o seu crescimento econômico. Na Índia, por exemplo, existem milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, aproximadamente 300 milhões de pessoas, como nós podemos observar aqui no nosso próximo slide. A maior parte da população, ela vive no campo, trabalha no campo, trabalha na agricultura. Entretanto, a agricultura representa uma pequena parcela na economia indiana. Nós podemos observar aí os setores da economia na Índia. A agricultura, apesar de representar uma pequena parcela na economia indiana, ela é a que mais emprega. Aproximadamente 42% da população economicamente ativa, aqueles que podem trabalhar, estão atuando na agricultura. 25% está na indústria e 32% no setor de serviços. O setor de serviços ele é bem interessante, porque é a parte mais dinâmica da economia indiana. Inclusive,
foi a parte que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em 2020. Com a pandemia, o início da quarentena, na maior parte das cidades da Índia, ocorreu uma diminuição do consumo e um aumento do desemprego. Isso afetou também o trabalho informal, que corresponde a uma parcela significativa dos empregos da população indiana. Isso fez com que muitas pessoas deixassem as cidades e retornassem para o campo, conforme iam perdendo os seus postos de trabalho. Entretanto, a Índia possui muitas dificuldades sociais. Possui uma população grande, uma população com muitos jovens, e a maior parte desses jovens eles estão vivendo em condições precárias, sem acesso à educação, sem treinamento e sem emprego, vivendo principalmente de trabalhos informais. A questão ambiental também é muito grave na Índia, assim como na China, como nós podemos observar aqui no nosso próximo slide. Nós temos aí os maiores emissores de gases estufa do mundo. A China com 28%, os Estados Unidos com 16%, a União Europeia e logo depois nós temos a Índia, aí com 6% nesse gráfico de setores que podemos observar aí na tela. Temos também aqui a representação dos principais problemas ambientais que ocorrem nesses dois países. O excesso da descarga dos gases de efeito estufa, CO e CO2, na imagem à direita da sua tela, e na esquerda o excesso de lixo, resultado do consumo acelerado, da falta de saneamento, das condições precárias das cidades da Índia. Nós vemos aí um garoto nadando num rio, praticamente não se pode ver a água. Muito bem, pessoal. Então, vamos ao nosso desafio? Aponte a opção que corresponde a um dos principais impactos ambientais devido ao elevado nível de crescimento econômico e industrial de China e Índia. A. Efeito estufa e aquecimento global. B. Favelização. C. Desigualdade social. Reloginho na tela. E a resposta correta é A. Efeito estufa e aquecimento global. Com certeza você acertou, né? Infelizmente, chegamos ao final da nossa aula. Espero vocês na próxima. Tchau!